O deputado Marcel Van Hatten, vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância, explicou em seu discurso que os parlamentares da frente não pretendem aceitar o acordão para postergar a votação das prisões em segunda instância. O deputado explicou que as assinaturas estão sendo coletadas para levar à votação com urgência o projeto de lei que atualmente tramita no Senado para restabelecer as prisões em segunda instância. Van Hatten afirmou que já foi demonstrado que o Congresso pode votar assuntos rapidamente e que a Frente Parlamentar vai trabalhar incansavelmente para enfrentar a sabotagem que vem sendo feita. O senador Oriovisto Guimarães, autor de um dos projetos que foram preteridos para supostamente acelerar a tramitação da prisão em segunda instância, afirmou que sente vergonha de ser brasileiro no atual estado de coisas. Essa é uma luta da nação brasileira, afirmou. O senador Álvaro Dias lembrou ainda que a PEC que extingue o foro privilegiado, embora tenha sido aprovada no Senado, permanece nas gavetas da Câmara dos Deputados há quase 2 anos, apontando a importância de se acabar com esse horrendo privilégio. Assista. Nós vamos ouvir agora o vice-presidente da comissão, que é o deputado Marcel. Sim. Uma eleição aqui diferente. O Marcel Van Hatten é o vice-presidente em nome da Câmara dos Deputados. Muito brevemente, gostaria de saudar a todos, saudar o presidente da frente, o senador Álvaro Dias, os senadores, os deputados aqui presentes, e dizer que há 3 coisas aqui fundamentais que nos unem a todos. A primeira delas é o sentimento de urgência e a pressão popular para que isso ocorra. E assim como disse o senador Álvaro Dias, há esta impressão sendo espalhada de que o assunto vai arrefecer, vai esfriar, vai ser esquecido, vai ficar tudo para o ano que vem. Não. Cada vez que disserem que vai esfriar, a gente esquenta mais. E a Frente Parlamentar é um exemplo disso. Assinaturas foram colhidas de deputados e de senadores para uma Frente Parlamentar mista, que é ainda mais difícil do que uma frente só no Senado ou só na Câmara, demonstrando que o Congresso Nacional está reagindo à pressão popular legítima e mais do que legítima, justa e devida por esta solução que nos foi, aliás, outorgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando diz que cabe ao Congresso Nacional decidir a questão. O segundo ponto é a ausência de vaidade. Vemos aqui o senador Oriovisto, o senador Lazier Martins, o deputado Gilson Marques e outros que são autores de projetos de lei ou de propostas à emenda à Constituição que despiram-se de vaidade para achar a alternativa mais célere, mais eficiente, mais efetiva para resolver a questão. E é por isso que tanto na Câmara como no Senado há requerimentos de urgência cujas coletas de assinaturas já estão ocorrendo, e a boa notícia para esse momento é que na Câmara dos Deputados já contamos com 225 assinaturas das 257 necessárias para que, em regime de urgência urgentíssima, o PL 5932, que é um de tantos protocolados, tanto na Câmara como no Senado, possa ser apresentado ao plenário, e assim que as 257 assinaturas forem atingidas, basta o presidente da Câmara pautar e no mesmo dia ser votado, como tantas outras vezes ocorreram também votações no mesmo dia em que urgências foram apresentadas. E para finalizar, o que nos move é o sentimento de justiça, é o sentimento de fazer com que a população brasileira saiba que este Congresso, a Câmara e o Senado, juntos não vão permitir que assassinos, criminosos de colarinho branco, traficantes, enfim, permaneçam nas ruas. Nem neste momento aqueles que já foram soltos, nem os que vierem a ser condenados, que é importante lembrar que toda condenação em segunda instância, daqui em diante, significará impunidade. Não existe na Constituição cláusula pétrea à impunidade. E é por isso que tanto a alteração no CPP como a proposta de emenda à Constituição são complementares, necessárias e urgentes, e a nossa frente parlamentar vai trabalhar incansavelmente para que elas sejam, de fato, aprovadas nos plenários da Câmara e no Senado. Gíria, se der para colocar o PL no plenário, dá para aprovar ainda este ano? Não tem a menor dúvida. Colocando no plenário, no mesmo dia se pode aprovar aqui, pode ser encaminhado para o Senado, no mesmo dia ou no seguinte ser aprovado para o Senado. Basta
a vontade política e, mais do que isso, a pressão da sociedade, que é muito bem-vinda, e a gente nem está precisando pedir, porque ela está vindo todos os dias e muito fortemente. Bem, pessoal, eu gostaria de dar sequência aqui, obrigado ao Marcel Van Hatten. Nós temos que ouvir outros colegas, não é? Mas antes disso eu quero dizer que aqui ninguém está buscando protagonismo, tanto é que abrimos mão das nossas proposições. No Senado, o senador Oiovisto foi autor de uma proposta de emenda constitucional, eu fui autor de outra proposta de emenda constitucional. Temos 5 propostas que alteram o Código de Processo Penal, uma delas do senador Lazier Martins, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, com relatoria da senadora juíza Selma, que propôs um substitutivo. Temos o Alessandro Vieira, que também tem um projeto de lei desta natureza. Na Câmara nós sabemos também o Gilson. São projetos que foram apresentados e podem ser votados em regime de... O Major Olímpio tem projeto também. Enfim, são tantos os colegas que possuem projetos com esse objetivo, que aqui há, sobretudo, a renúncia ao protagonismo, a favor, sobretudo, da eficiência, da eficácia. E nós vamos ouvir agora o senador Oiovisto, que é um dos autores e um dos articuladores deste movimento. Olha, eu quero ser breve, bastante breve. Essa luta pela prisão em segunda instância não é uma luta de um grupo de senadores, nem é uma luta de um grupo de deputados. Essa é uma luta da nação brasileira. Eu sinto vergonha de ser brasileiro e dizer que no meu país é o reino da impunidade. Conversava outro dia com a comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, 200 traficantes já foram colocados em liberdade. No Paraná, um assassino que matou um policial federal com um tiro no peito acabou de ser colocado em liberdade. Esse estado de coisas não pode continuar. Para proteger o crime do colarinho branco, estão soltando quem comete feminicídio, estão soltando quem faz tráfico de droga, estão soltando assassinos. É um absurdo, é uma vergonha internacional para o Brasil. Eu peço a cada um de vocês que estão aqui como repórter, que antes de repórter sejam brasileiros. Nós temos que aprovar o fim da impunidade. Nós temos que aprovar a volta da prisão em segunda instância. Nós e a sociedade brasileira juntos podemos fazer isso. Se deixar por conta de alguns políticos que tentam manobrar as coisas para o seu próprio interesse ou para o interesse de parentes, ela nunca será aprovada e nós seremos simplesmente enrolados para o ano que vem, para o outro e até o dia de São Nunca. Não desistam dessa luta. Não é uma luta que interesse a qualquer grupo político, interessa a todo brasileiro de bem. É uma vergonha não termos prisão em segunda instância. Muito bem. Bem, eu vou anunciar agora um representante da Câmara dos Deputados, líder do Podemos na Câmara, o deputado Zé Nelto. Mas antes, já que a Câmara vai falar, eu gostaria de acrescentar um outro apelo. Há um projeto de emenda à Constituição que está na Câmara dos Deputados desde 2017, junho, que acaba com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades nesse país. E essa proposta é tão importante quanto a da prisão em segunda instância, porque é o foro privilegiado que estabelece esse conluio que há entre Supremo e Congresso, especialmente o Senado. Veja que só senadores podem julgar, eventualmente condenar e decretar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, por sua vez, só os ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão do foro privilegiado, podem julgar e condenar senadores e deputados. Por isso, é fundamental para restabelecer a interdependência dos poderes
poderes, sem acordão e sem conluio, é fundamental aprovar o fim do foro privilegiado. Eu passo a palavra então ao José Nelto, que é o líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Senador, senhores senadores, deputados, quero afirmar que o dia de São Nunca não vai acontecer nessa casa aqui. A pressão popular é importante, a pressão da imprensa e esse grupo de senadores, deputados, nós temos um compromisso com o Brasil e votar já, tanto no Senado da República, o PL, também como o projeto APEC, que está já na Câmara, já foi acolhida pela CCJ. Então chegou o momento da pressão popular e também esse grupo defende, além da prisão em primeira e segunda instância, o fim do foro privilegiado. Como dizia o senador Álvaro Dias, é o foro da vergonha. Envergonha o Brasil 60 mil autoridades terem foro privilegiados. E também nós aprovamos, apoiamos e queremos votar o pacote anticrime do ministro Moro. É outra luta nossa. E já quero adiantar para a imprensa que hoje a bancada do Podemos na Câmara dos Deputados, quero convidar também outros parlamentares, porque a luta é do Congresso Nacional. Nós temos audiência com o ministro Moro às 17 horas. Portanto, é hora da pressão popular das ruas e seria importante que houvesse uma grande manifestação, não só em todo o Brasil, mas aqui na frente do Congresso Nacional, cobrando a posição firme dos senadores e também dos deputados, que não aceita mais a impunidade e a corrupção no Brasil. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.